A gente pensou assim, nesse primeiro momento, chamar o Mate, para esse debate, para a gente começar a entender qual é esse recorte que a gente decidiu nesse círculo de debates, abordar a história, né? A gente trabalha com recortes na história. E aí, não está funcionando não, né? Fica mais perto. Então a gente trabalha com recortes, né? Então dentro desse lugar a gente pensou numa pergunta disparadora aqui do Mate, que ele também tem a licença de transcender essa pergunta, porque a proposta não é ser limitadora, né? Ser só um disparador. Também queria propor, não sei, da gente talvez não fazer esse primeiro momento de fala e depois um momento de perguntas, mas tentar dialogar no meio, assim, não sei o que o Mate pensa disso. Acho que pode ser interessante da gente dialogar e tudo mais. Faça o que você deseja impulsionar. Então, a gente vendo a pesquisa do Mate, o doutorado do Mate, a gente percebe que existem recortes na história do teatro, né? Existe uma história que se diz uma história mais, como posso dizer, hegemônica do teatro, que é um teatro que é, de certa forma, burguês, que é um teatro que a gente entende como o que tem mais registros, o que tem mais documentação para ser acessado, e essa é uma forma de olhar para a história, né? Eu acho que o Mate propõe para a gente um olhar que é um outro tipo de teatro, que está rolando principalmente na década de 80, que é esse teatro que tem um cunho mais de resistência, que é um teatro que está mais ligado em questões esquerdistas, mais político nesse sentido, e que muitas vezes é esquecido da história, por falta de documentação, ou porque não faz parte do grupo dominante. Então eu acho que olhando para esse segundo tipo de teatro, que é esse teatro que, não sei, para a gente está mais caro, para a gente interessa mais nesse lugar, né, nesse recorte que a gente propõe nesse evento. Não sei, tentar fazer aproximações históricas desse teatro com o contexto da época, não sei. E o que estava rolando na época e o que estava acontecendo no teatro que fica nessa história esquecida. Eu acho que é um pouco esse o disparador que eu lanço, para a gente conversar e transcender essa história. Vamos junto. Então, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria bastante grande estar aqui, de verdade. Eu fiquei 19 anos nesta instituição. Apresentei agora em maio deste ano. E talvez o que tenha caracterizado o trabalho aqui tenha sido uma palavra que pressupõe uma ação. Dani! Estou muito preso, chamado militância. A vida, ao longo da existência curta de cada um de nós, apresenta uma série de possibilidades. É preciso saber como nós vamos estar intenso, inteiro e tentando vencer tantos obstáculos para aquele que se chama bem comum. Né? E o bem comum, eu entendo, claro, sobretudo para aqueles que estão apartados dos bens que desde sempre se concentram na mão de meia dúzia de pessoas ou de famílias. Nós vivemos atualmente um momento muito drástico, muito grave. Estamos sob a égide de uma nova ditadura midiática, do judiciário. Então não é possível que nós nos calemos às coisas que estão à nossa volta, e é muito difícil sobreviver. Eu, um leitor voraz na vida, trabalhador. Danilo! Uau, só gente ilustre aqui, que beleza, não? Bem, eu
tento fazer um esforço muito grande para não chorar a todo momento, de verdade. Isto é uma metáfora e não é uma metáfora. Alguns de nós, na idade em que estamos, lutamos muito para que as coisas se transformassem. E nós vimos tudo isso cair por responsabilidade compartida. Beleza! Eu sou tímido, eu vou vendo as pessoas aos poucos. Eu troquei esse óculos sábado passado, então eu comecei a rever as coisas melhor dele. Bem, então, eu, de leitor voraz, e eu tinha a obrigação de falar pela profissão escolhida, e ontem eu conversava com uma pessoa que eu me aposentei, estou fazendo uma série de coisas que eu nunca fiz, que eu posso fazer agora, sobretudo aquilo que se chama contemplação, estar na vida de uma maneira muito mais intensa, pelo olhar, flagrando a vida à volta e ter tempo de pouso para estabelecer um conjunto de reflexões. E de verdade, eu nunca fiz autoapologia, mas eu me sinto muito digno e tenho muito orgulho do percurso que fiz e de todo o processo de resistência. Uau, Faramá! Beleza. Tem uma cadeira ali atrás. Eu acho que eu vou embora. Eu vou chegar aí. Bem, a Mariana falou algumas palavras: resistência, periferia. Nós que estamos aqui resistimos a múltiplas coisas, não só necessariamente com relação à questão política, há múltiplas coisas. Eu gostaria então de começar dizendo o seguinte: nós representamos desde que nascemos, porque a moral constituída que se naturalizou exige de nós que nos atenhamos a determinados papéis e comportamentos que nos são impostos, principalmente por uma moral obtusa, perversa, predatória e excludente. Eu tenho mãe, que é uma pessoa boníssima, boníssima, mas eu permanentemente tenho clareza que eu não posso agir nem pensar como pensa minha mãe. Ela é uma pessoa moral, que acredita em Deus, e é um Deus vigilante que impede que os sujeitos sejam e estejam de modo pleno, de acordo com suas necessidades e desejos. Então, por mais que eu goste de minha mãe, eu penso permanentemente em tudo que ela diz e faz, e eu não posso reproduzir nada daquilo que é importante para ela. Então são momentos de escolha. Isso é um processo de resistência muito intenso, e a gente não pode se deixar ser contaminado por aquilo que se chama de corrupção emocional, que é o pior tipo de corrupção que existe no nosso viver, que ele vai aderindo às nossas estruturas comportamentais, mentais, emocionais, psicológicas, e nós vamos permanentemente nos perdendo de um conjunto múltiplo de potências que temos por coisas que desconhecemos por completo. Tá rolando esse microfone, tá? Tá. Abafado, né? Eu ouço. Eu vou ficar mais longe. Vou tirar um pouco de grave aqui. Por favor. Eu só consigo ter voz grave ao microfone. É uma metáfora e não é. Bom, quanto mais eu vivo, menos eu quero falar. E mais ouvir. Mas tem um autor, um teatrólogo, um homem, um artista absolutamente importante, que é o Bertolt Brecht, que vocês devem conhecer, Uma Coisa ou Outra. Ele realmente é um grande parceiro, e quando eu estou perdido, eu tenho algumas pessoas que eu vou ler como se fosse o Evangelho para quem acredita ou tem uma religião específica. Ontem eu falei o Lucas, né, Lucas? O Lucas está fazendo um curso que eu ministro lá na Sesc Formação, e tem um livrinho maravilhoso do Teodoro Adorno chamado Mínima Muralha, que são pequenos textozinhos que, quando
eu também não tenho muito o que fazer, eu abro uma página qualquer, lá do Mínima Muralha, e eventualmente sempre cai em um determinado trecho absolutamente importante e significativo. Se quem tiver interesse, Mínima Muralha, da editora Brasiliense, tem um textozinho muito significativo chamado Atrás do Espelho. E como eu leio bastante, eu sei a página 127, eu recomendo que vocês busquem esse textozinho curto, que ele é muito significativo, porque nós nos encontramos invertidos entre o final das Repúblicas. Em que espelho ficou perdida a minha alma? Assim termina um poema de Cecília Meirelles, que é muito belo. Mas eu gostaria, portanto, se for possível falar desse modo, enunciar esse texto que eu li mil vezes na vida, e releio sempre que possível, porque ele é muito significativo. É Rafaela? Olha! Uau, eu não consumo nenhum tipo de droga, mas as pessoas estão aparecendo de repente. Bom, chama-se Perguntas. A tradução pode ser de um trabalhador que lê ou a um operário que lê. Hein, Dani? Lembra desse texto? Quem construiu a Tebas de 7 portas? Os livros estão no nome de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra, e a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácio para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritavam por seus escravos na noite em que o mar atragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho. César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro. Filipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem, além dele, venceu? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Ocorre que, do ponto de vista de cultura, nós estamos absolutamente contaminados por aquilo que se pode chamar a história oficial, a história dos diferentes grupos dominantes ao longo da história, e não se trata de não haver documentação, trata-se de quando esta tentativa ter sido feita, ela foi absolutamente eliminada pelos pósteros e pelos ideólogos a serviço desses grupos ou classes que dominaram desde, vamos pensar, aqueles marcos que a gente começa a ter alguma documentação, e isto ocorre na Antiguidade Clássica Grega. Às vezes, ao longo da história, se tentou, e história, não sei se vocês sabem, tem um significado muito fantástico. História, a etimologia da palavra, significa aquele pano que os batéis, os barcos têm quando bate o vento para que os barcos possam ser levados, como se diz, singrando as águas para lugares antigamente desconhecidos. Então, história significa fundamentalmente movimento em rumo ao desconhecido, com algumas apreensões usando um tecido que faz haver um deslocamento de um conjunto de pessoas para algum lugar. É uma etimologia muito bela, muito bela. Nós, infelizmente, desconhecemos a nossa própria história, né? Em janeiro agora, eu iria tentar fazer a mesma trajetória dos meus
avós, os pais, que foram expulsos pela miséria decorrente da Primeira Grande Guerra Mundial na Europa, e ia tentar fazer a mesma trajetória que eles fizeram, passando por alguns países, até chegarem aqui enganados de que aqui estava o Eldorado. E eu dizia com o Vino, que é professor aqui da instituição, beleza! Eu penso então que eu devo me calar e a gente tem que abrir um papo, porque nós temos aqui fazedores de teatro, daquilo que de mais importante tem acontecido no Teatro Paulista, e eu não sei qual é o conhecimento que vocês têm. São mais de 300 coletivos hoje na cidade de São Paulo, mais de 300 coletivos com pelo menos 13 espetáculos já apresentados, e é um fenômeno, não brasileiro, mas é um fenômeno mundial. Eu estive recentemente lá no país imperialista, chamado Estados Unidos da América, e eu fui assistir algumas performances off-Broadway, né, porque eu não tenho nenhum interesse em assistir aqueles espetáculos que lá estão, né, da indústria de espetacularidade e alienação de permanência dos sujeitos. E realmente, do ponto de vista de inventividade, fica muito aquém daquilo que eu tenho assistido há algum tempo na cidade de São Paulo. Então, eu vou entrar agora na história, tá bom, Mariana? Você é a Mariana Sotomayor, certo? Bem, eu vou fazer só uma exposição rápida e eu tenho a impressão que talvez a gente pudesse abrir para uma conversa. Porque nós temos uma mulher de primeiro, o Cavalcante, nós temos representantes da Estável, Antropofágica, Dolores Boca Aberta, Mecatrônica de Artes, Kiwi, ai que injustiça, quem mais? Parlendas. Parlendas, que chegou linda agora. Brava. A Brava. Todos grupos éticos de esquerda e com diferentes camadas de marxismo em sua composição. Né? Então são jovens. É claro, nenhuma pessoa lê nenhum texto do mesmo modo, vocês sabem disso. Sobretudo, ler alguma coisa significa jogar fora tudo aquilo que nos foi imposto e que está naturalizado dentro de uma estrutura na qual nós vivemos, em que a culpa, o pecado, a expiação são intrínsecos ao nosso viver. É preciso uma trajetória muito grande para se livrar dessas coisas todas. Então, ver uma coisa por ela significa um descobrimento permanente que cada um de nós vai fazendo ao longo da nossa vida como um todo. Nós somos muito demais culturais, e a cultura naturaliza aquilo que há de pior na humanidade. É por isso que a gente não se revolta tanto, né? Eu digo isso não nós que aqui estamos, mas nós somos uma alegoria de um país, de uma espécie, que alguém já disse que essa espécie foi criada, mas ela está no rascunho e ela ainda não deu certo, que é a humanidade. Senão, como admitir que tantas injustiças possam acontecer, isto reiteradamente permanece? Tem. Então, eu vou tentar fazer aí a documentação oficial, sobretudo pela inclusão de sujeitos ligados à universidade, apresentam a tese segundo a qual aquilo que se chama o sujeito histórico chamado teatro de grupo teria surgido na década de 1990, quando começou a existir algumas reuniões que o Luiz Carlos Moreira, um dos sujeitos mais significativos da história do teatro paulistano, uma pessoa que desde 1979 tem lutado em prol sempre de coletivo, e
pouquíssimo em nome de interesses particulares. Ele é admirável, exemplar, ele colocará vocês num estado de catafonia de pensamento, que é extremamente importante, significativo. Em 1979 foi criada a Cooperativa Paulista de Teatro. A Cooperativa Paulista de Teatro, criada em 1979, já tinha uma perspectiva de criar uma associação de grupos que pudessem, em conjunto, lutar por algumas coisas significativas e importantes. Talvez a mais importante delas diga respeito a um caráter já mercantil de pensar a arte como um produto e ficar nas mãos de determinados sujeitos, porque no Brasil não existe política cultural. A última proposta de política cultural criada no Brasil, acreditem vocês ou não, foi parida em 1975, durante a ditadura civil-militar brasileira, ditadura essa que continua, com os mesmos civis, as mesmas corporações de 64 a 85 que promoveram o golpe estão com uma força muito maior, muito mais capacidade de alienação das pessoas que não se revoltam contra ela. E esta proposta de 1975 ela foi emendada, mas houve muita oposição, sobretudo pelos monstros sagrados que quase todo mundo cultua, que acham essas pessoas maravilhosas, sem nunca tê-las visto em teatro, mas apostando todas as fichas que elas são as melhores representações da profissão em teatro. Então, recentemente, vocês viram que a Marília Pêra faleceu, e ela faleceu com 4,5 milhões de herança que foi dividida entre os seus 3 filhos e seu marido. Vocês leram isso, pois não? Não, isso saiu até nos jornais. A divisão da herança de Marília Pêra, uma atriz que ganhou muito com a Lei Rouanet, muito com a Lei Rouanet. Vocês têm ideia do que são 4,5 milhões de dinheiros? É uma soma muito grande. E os principais articuladores no sentido de não mudança dos privilégios, então, as pessoas estão a brotar de algum lugar. Meia dúzia de pessoas que não querem que exista política cultural, nem que os privilégios possam ser terminados, finalizados, o que significa concessão e uma espécie de reserva para aqueles que são mais iguais, que os gregos chamavam de aristos. Alguém não sabe o que é aristos? Aristos são os melhores. Skol. Vocês bebem cerveja de Skol? Skol sem K, né? É o outro nome de aristos. Aristocracia. É o poder dos melhores. A oligarquia, eu não sei o que a gente vive hoje. Dizem que é uma democracia. Eu não sei, eu não estou convencido. Sobretudo pela força do judiciário e por uma luta intensa que foi desenvolvida, principalmente no ano de 1988, com a criação da Assembleia Nacional Constituinte, que acabou de ser rasgada recentemente. Então, é tudo muito formal. São palavras. Não lembrei nada. Eu pareço que estou perdido, mas não estou. Jamais. Então, o Brasil é mergulhado em uma ditadura civil militar em 1964. E o principal objetivo desse grupo que toma o poder é inicialmente acabar com as organizações organizadas e constituídas, sobretudo nos sindicatos. No dia 13 de dezembro de 1968, foi imposto o AI-5, o Ato Institucional número 5, que se caracterizou em um golpe dentro do golpe. E se vocês virem a trajetória, por exemplo, do Zé Celso, que dizem ser um louco, e todo mundo que cria é louco sim, de uma certa forma, a totalidade dos espetáculos da oficina sempre estreia no dia 3 de dezembro. Vocês podem vir, é só buscar, porque o Zé Celso
não quer que essa data seja esquecida. O Brasil foi mergulhado em uma ditadura cruel, sangrenta, e uma série de mazelas foram impostas a partir daí. Sobretudo aquilo que em arte se chama de censura prévia. A partir desse momento, o Governido Couto e Silva, que passa a ser um ideólogo que vai ser muito importante, fundamental na década de 1970, cria-se um estratagema segundo o qual a produção teatral teria de passar por uma comissão de censores uma semana antes de o espetáculo estrear, o que quer dizer que ocorreu que muitos grupos apresentaram seus trabalhos e o trabalho acabou sendo censurado em todo o território, exatamente um modo fácil, sem enfrentamento, de propor a possibilidade de posicionamento de sujeitos com relação ao teatro se caracterizar em um experimento histórico, estético, social. O teatro serve, em alguns momentos, não apenas como entretenimento, como passatempo. Nosso camarada Alberto Preste dizia que a função do teatro é educar e divertir. Divertir no sentido de lidar, instaurar, provocar a consciência crítica para se afastar de um determinado objeto, de um tema, de um expediente apresentado na obra e pensar melhor sobre o seu próprio significado. Brecht dizia que o grande prazer da humanidade era estudar, pesquisar, aferrar o nariz no objeto do conhecimento, desacreditando tudo aquilo que foi apresentado como sendo uma verdade incontestável. Então, em 1968 foi imposto aí sim uma série de mazelas que não é possível tratar aqui, porque o nosso assunto é o teatro e teatro de luta, mas houve esse expediente de censura prévia que levou muitos produtores preocupados com a situação histórico-social do Brasil naquele momento, com medo de perder sua vida, o seu empenho e o seu trabalho, começaram a metaforizar demais as obras. Então, trata-se de uma disputa simbólica com múltiplas camadas, exatamente para tentar driblar a censura, que foi muito feroz, mas sem nenhum derramamento de sangue. Os produtores de teatro tinham que buscar os censores na repartição em que eles trabalhavam. Foi uma coisa da década de 70, muitas pessoas que estudavam filosofia, Dona Solange Hernandes, foi a chefeta da censura nesse momento histórico. Nós tínhamos de buscar os censores, eventualmente o César Vieira e Dibal Piveta vai contar isso, às vezes pagaram um guaraná, um cafezinho, para eles proibirem a obra em todo o território nacional. Exatamente por esta preocupação. Então, por um lado houve esse trabalho de metaforizar por excelência a obra, e por outro começou a haver um movimento de as pessoas, os criadores e criadoras, voltarem para determinados conteúdos e assuntos que na década de 1970 foi uma década histórica e ressurgiu aquilo que se chama de criação coletiva. Então, alguns grupos, com medo da censura, começaram a buscar determinados textos ou assuntos para a criação de texto e um trabalho de dramaturgia colaborativa. Então, vocês sabem que no teatro popular sempre houve dramaturgia colaborativa, sempre houve uma equilibração nas funções dos sujeitos, e isso não aconteceu em 1990, isso não aconteceu com a performance em 1950, não, porque o teatro popular também sempre foi performático, sempre um deflagrador com uma partitura aberta que era preenchido relacionalmente com o público que iria assistir à obra. Nós desconhecemos por completo essas histórias, algumas foram escritas, nem na França, por exemplo, Teatro de Feira, que foi uma experiência absolutamente significativa. No portal aí de História do Teatro, eu pelo menos escrevi 2 textos, de repente tem um texto do Robson Corrêa de Camargo também, sobre Teatro de Feira. Nem na França, para ter acesso a essa produção, a gente não encontra facilmente. É preciso ir para dentro dos arquivos para buscar essas experiências, porque
Os franceses, em tese, a classe dominante não tem nenhum interesse em que isso seja divulgado, porque houve, pela capacidade dos artistas populares, um enfrentamento, e inclusive a chamada Comédie Française, que era uma companhia mantida pelo Estado, cujos atores e atrizes pediram a intervenção do rei para proibir que os artistas populares de feira pudessem apresentar e dialogar seus trabalhos, porque eles eram muito superiores ao teatro clássico mantido a preço de ouro pelo Estado. São muitas histórias para serem contadas, são muitas histórias para serem conhecidas, e a gente precisa fazer um esforço, sobretudo quem é comprometido com alguma coisa, no sentido de trazer isso à tona. Bem, década de 1970 foi um período bizarro da história, muitas perseguições, assassinatos. A coisa começa a mudar fundamentalmente, a criar fissuras significativas na cidade de São Paulo, quando o Vladimir Herzog, jornalista da RTC, foi brutalmente assassinado por tortura no dia 24 de outubro, portanto ontem, de 1975, não sei quantos anos fez isso. 41. 41 ontem. Nosso próximo espetáculo é para O Vladimir Herzog. Vocês já ouviram falar em Vladimir Herzog? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Não tenha vergonha. Algumas pessoas, por aí, só 4. Muito bom. Então, se vocês tiverem em algum momento alguma boa orientação, né? Mas isso é exceção, né, Mariana? Na nossa vida. A gente perde muito tempo com certas coisas que nos levam para a periferia, para a distância, enquanto aquilo que é nevrálgico, determinante e fundamental não aparece. Na década de 1970, portanto, esse movimento de repensar a dramaturgia coletivamente já vai se caracterizar em uma proposta significativa que não é deflagrada em 1990 com o sujeito histórico do teatro de grupo. Nós temos, falei para o Lucas ontem, tem a criação de uma companhia chamada Royal Bexigas Company. O Ney Mato Grosso fez parte dessa companhia, muito interessante, que eles escreveram exatamente o processo. O primeiro texto que eles apresentaram é o que você vai ser quando crescer. Claro que era uma indagação, e foi um espetáculo. A gente tem alguns vídeos curtos que dá para entender, dirigido pelo Sidney Siqueira. Quem já ouviu falar em Sidney Siqueira? Pois é. Um diretor extremamente importante que não figura nas páginas da história, porque não interessa. Né? Vianinha, grande Odovaldo Viana Filho, grande Odovaldo Viana Filho para mim, se puder falar dessa forma, talvez o mais significativo dramaturgo da história do teatro brasileiro, e um dos mais importantes da história da dramaturgia mundial, faleceu com 36 anos, muito jovem, um câncer feroz, mas dificilmente as pessoas o conhecem. Entretanto, se fala em Nelson Rodrigues, mesmo que as pessoas não tenham lido, a totalidade vai dizer que é o maior dramaturgo brasileiro. Eu desconfio, quando a Rede Globo gosta de alguma coisa, para mim é um indicador explícito de desconfiança. Esse é o primeiro pressuposto da dialética, da suspicácia. Uma das primeiras proposições da filosofia grega é a suspicácia, é a dúvida. Se nós não tivermos dúvida acerca de nós mesmos, e aí sem precisar julgar ninguém, que nós não somos juízes, nem tampouco advogados, a vida vai muito mal. Nós precisamos aprender a duvidar sobre tudo aquilo que nos é imposto como uma verdade absoluta. E nós, fazendo uma paráfrase de um cantor popular, um grupo, não sei, nós permanentemente entramos de gaiato nos navios que nos são impostos, metaforizando, pela primeira imagem que eu apresentei, se história é tecido que mobiliza ao desconhecido, mas a partir de alguns lampejos de conhecimento, permanentemente nós entramos na história feito gaiatos. E abraçamos causas, defendemos determinadas coisas que são execráveis, exatamente pela naturalização por intermédio da qual as coisas nos são apresentadas. E porque nós somos muito frágeis e temos muito medo de não sermos aceitos pelos grupos de que fazemos parte. Isso vai nos sepultando permanentemente. É muito grave. É muito grave.
esse processo de silenciamento não explícito, mas é a partir de uma naturalização do modo como qual as coisas nos chegam. Bom, fazendo um recorte, na década de 1980, houve um conjunto de lutas. 1979, vamos lembrar da anistia, que congregou muita gente num processo de luta para a volta dos que foram exilados, daqueles que sobreviveram, porque muitos foram assassinados. Né? O Hélio Gaspari tem uma série, são 4 livros sobre a ditadura, é muito interessante, e eu recomendava, sempre disse, quando eu estava na graduação, no ECA Nansuê, trabalhamos juntos desde o primeiro ano. Se vocês não conhecem a história do Brasil, pelo menos uma hora por semana vocês precisam ler sobre a história do Brasil, mas claro que não nos livros didáticos. Então, por exemplo, o Hélio Gaspari, que fala sobre esse processo perverso de ditadura, são 4 livros e ele junta um conjunto de documentos muito importantes. Hélio é com E, sem H. É muito importante da Companhia das Letras e a gente precisa. Se vocês um dia forem fazer uma viagem internacional e forem com estudantes de outros países, vocês se sentirão como cães tolerados pela gerência por serem inofensivos. É um fragmento do poema Tabacaria, de um dos veteranos de Fernando Pessoa. É impressionante, porque no mundo as pessoas conhecem suas próprias histórias dos seus países. E ao mesmo tempo é incrível como nós não conhecemos sequer a história dos nossos bisavós. E a gente fica feliz, e fica confortável, e parece que isso não diz respeito a nós. Tudo eclode no momento da nossa existência, como se nada antes de nós tivesse vindo. E por isso que muitas pessoas não têm preocupação de lutar por algumas coisas, porque parece que nós não somos responsáveis pelas coisas que estão aí. Muito bem. Então, tem um filme maravilhoso que eu sempre recomendei, chamado Uma Cidade Sem Passado. E eu recomendei a muitos grupos também que tentassem pensar esse filme e montá-lo, adaptando Uma Cidade Sem Passado, é de um alemão chamado Verhoeven, com H-O-H-E, Verhoeven, com V. Muito legal, muito legal, e apresenta a história de uma moça que vai estudar história e ela descobre no outro país os colaboracionistas com o nazismo na cidade em que ela mora. Ela tenta buscar os documentos a esse respeito, mas ela é impedida exatamente porque os colaboracionistas nazistas e notáveis todos ocupam postos de destaque naquele momento em que ela vive. É uma obra tentaculosa, maravilhosa, e é um indicador também para a gente descobrir e roteirizar algumas das coisas que dizem respeito a nós. Bem, na década de 1980 foi um processo muito intenso de luta, foram várias lutas desenvolvidas, e aqui a minha tese, né, a tese que eu defendo, que o conceito do sujeito histórico chamado teatro de grupo vai aparecer. Em novembro de 1983 até abril de 1984, houve um processo chamado de Diretas Já. Foi um fenômeno social de participação da comunidade nas ruas, e foi uma coisa absolutamente significativa. Encontros de mais de 1 milhão de pessoas lutando para a democratização do país e a possibilidade de eleger o presidente. Ocorre que muitos artistas, e esse foi o meu tema de doutoramento, portanto foi uma coisa que eu estudei, e a minha tese é a seguinte: se nós, eu vou falar, professor Sábato Magaldi, professor Décio de Almeida Prado, tantos outros burgueses, aristocratas, apresentam em um ou outro texto
a indicação segundo a qual trata-se a década de 1980 uma década perdida. Esse é o pressuposto que me mobilizou a escrever a tese. Como perdida, sendo que tanta coisa importante aconteceu. Se vocês forem agora ao livro do professor Sábato Magaldi, Panorama do Teatro Brasileiro, ele vai dizer que os séculos XVII e XVIII foi uma grande lacuna cultural. Ora, ele não pesquisou. Muito negro fez teatro nesse momento histórico. Os viajantes estrangeiros apresentam relatos muito significativos do que acontecia nesse país. Inclusive a venda de mocinhas virgens nos seminários para os estrangeiros, sabiam? Tem um historiador maravilhoso chamado Múcio da Paixão, tem um texto de 1934, que o Estado não publicou, quem publicou foi o Procópio Ferreira, o ator, em que ele apresenta vários fragmentos, excertos de relatos de visitantes estrangeiros, por exemplo, em que as mocinhas eram oferecidas, as mocinhas virgens. Essa coisa de, eu sempre falei, sabe, quermesse, barraca do beijo? No Brasil, século XVIII, o beijo era o corpo virgem de uma moça que era oferecido em troca de dinheiro para as obras meritórias da igreja. Isso é uma vergonha. Só que isso não é publicado e este livro o Estado não quis publicar, mas o Procópio Ferreira fez isso e vale a pena ler. E é uma pena que, quando a gente começa a dominar outras línguas, a gente passa a ter acesso a certos documentos que não estão publicados propositalmente em nossa língua, porque isso significa uma mácula. Vocês estudam teatro brasileiro? Estudaram? Nos compêndios e manuais, o que vai aparecer? Qual é o primeiro ator brasileiro? Sem exceção. É o João Caetano dos Santos, né? Que foi português, que funda sua companhia em Niterói em 1838, ele aparece como o primeiro ator brasileiro. Aquele mesmo conjunto de homens e mulheres, negros e negras, que fizeram teatro no país, não figuram na história. Não há nenhum interesse. Um outro ator fala da Lapinha, que foi uma mulher muito interessante, sagaz, viva, e que teria ido até a corte de Lisboa, oferecido como um macaquinho amestrado. Enfim, a história do teatro brasileiro não está contada. Essa última publicação, aliás, falei ontem, sabem essa última publicação da editora Perspectiva? Tem 4 pessoas na capa, não tem? Quais são essas 4 pessoas que estão na capa do História do Teatro Brasileiro 1? Eu vou falar, Procópio Ferreira. Todo mundo conhece? Itália Fausta. Primeira atriz, é chamada a primeira atriz trágica brasileira. A primeira porque ela fazia de acordo com os interesses da classe dominante. A terceira é a Polônia Pinto. Antigamente havia Pinto, Silva, hoje não, né? As pessoas traduzem para os estrangeiros porque tem muita vergonha do seu nome de origem. É uma tendência. A Polônia Pinto, alguém já ouviu falar? Fez parte da história. E a mulher. Mulheres que aqui estão. Tem mulheres maravilhosas, intérpretes, que vocês precisam começar a fazer seus TCCs, pesquisas, porque não é possível sempre trazer os homens, porque os homens sempre estiveram numa perspectiva ligada às mulheres, e as mulheres vão começar a aparecer na história, né? E o último é o Martins Pena, que todo mundo conhece, e é apresentado como o primeiro maior autor de comédia de costume do Brasil. Umas bobagens monstruosas, mas não vamos falar disso, a gente pode falar depois, né, Maria? Mas, de qualquer forma, a nossa cabeça é incrustada de informações mentirosas, falsas, ideologicamente perversas, que vai para baixo pela impossibilidade de conhecimento, e não que a gente não queira. Porque realmente não há, nem nos livros tradicionais, que apresentam uma perspectiva hegemônica de história, há um processo brutal de seleção. Brutal de seleção. Década de 1980, diretas já.
muitos artistas saíram das salas de ensaio e foram para a rua participar como sujeitos ligados à democracia, a uma militância significativa. Sair da caixa e ir para a rua é tomar contato com diferentes e significativas manifestações que muda por completo a cabeça de muitos desses sujeitos. A emenda Dante de Oliveira, que foi apresentada para a eleição para presidente, foi derrotada pelos nossos políticos, cujos interesses eram outros. Houve uma eleição indireta que elegeu Tancredo Neves e que falece no dia 21 de abril, feito Tiradentes, depois de 7 cirurgias, o herói da pátria e avô dessa excrescência chamada Aécio Neves, que está aí, e que algumas pessoas ficam até uma pessoa insuspeita como Jô Soares, eu já vi, não acredita que ele possa ser neto do Aécio do Tancredo. Mas enfim, entra no lugar do Tancredo o José Sarney, que todo mundo ouviu falar, que foi um feroz combatente do PDS, que era um partido da oligarquia, dos militares e aquilo que de pior aconteceu no país, em termos de representação naquele momento histórico. Bom, ao voltar para a prática teatral, os assuntos pululavam na cabeça e é claro que o teatro à disposição não dava conta das novas necessidades. Em 1890, na Alemanha, surgiu um grupo absolutamente importante e significativo, que se dá o nome de Freibühne, palco ou cena livre, cujo estratagema foi aproximar-se de sindicatos para que as obras pudessem ser apresentadas sem ingerência e censura do Estado. Nesse espaço, sobretudo em Berlim, chamado Freie Volksbühne de Berlim, surge um dos caras mais interessantes, militantes, significativos da história de uma arte militante de esquerda, que a Fernanda Azevedo está a estudar, que é o Efim Piscator. O Efim Piscator tem um livro que eu recomendo para todo mundo, publicado em 1968, chamado Teatro Político, e que nunca mais foi reeditado. Mas é uma leitura fantástica, maravilhosa e obrigatória para quem pensa que o teatro é alguma coisa para além da mera especulação subjetivista e da emoção que chega ao paroxismo, a instância máxima. O teatro promove e provoca outros estados que são importantes dentro de nós. Muito bem. Do mesmo modo que o Efim Piscator solicitava, ansiava e batalhava por uma nova forma na década de 90 do século XIX na Alemanha, exatamente pelos confrontos que estavam acontecendo na Europa de massacre da classe trabalhadora, o contato com as lutas pela democratização no país, na década de 1980, e lembrando, 79, a luta pela anistia, todo aquele movimento eclesial de base da igreja dita progressista com relação à caristia, as diretas, a Constituinte, 1989, a luta, portanto, para, depois de 20 e tantos anos sem a possibilidade de eleger o presidente, foi eleito, portanto, o Fernando Collor de Mello, caçador de marajás. Vocês já ouviram falar disso, né? Apoiado por Cláudia Raia, apoiado por Fernanda Montenegro, apoiado por Marília Pêra e tantas outras pessoas, né? Claro, viram nesta figura paladinesca a mudança total do Brasil. E a história vai nos mostrando as coisas. Isso que é importante, só que a gente precisa pesquisar. A gente não pode acreditar naquilo que, digamos assim, o Jornal Nacional apresenta, porque tem uma tendenciosidade monstruosa. Bem, então, o teatro, a partir das lutas políticas, sobretudo das diretas já, se epiciza
na cidade de São Paulo. O que é epicizar? É trazer os assuntos de natureza histórica como conteúdo determinante do fenômeno da necessidade da montagem de espetáculos. Ao invés da forma hegemônica ligada ao drama e algumas experiências ligadas a uma produção do chamado teatro colaborativo, que se chamou naquela ocasião de... como chamou mesmo? Na década de 70 que eu falei? Criação coletiva. Procedimento busca uma nova forma de os assuntos históricos, políticos, sociais daquele momento transformarem-se em assuntos para uma certa produção teatral comprometida com o seu tempo. Claro que continuaram a ser montados os textos clássicos, mas começam a aparecer certos grupos que pensam a linguagem teatral de uma maneira diferenciada daquela hegemônica, que traz assuntos ligados a um cotidiano mais ordinário da vida política social brasileira. Entretanto, ao mesmo tempo que se trazem novos conteúdos, a forma ou a estrutura precisava mudar. A estrutura de que se dispõe, fundamentalmente, é a estrutura hegemônica. Então, a partir desse momento, eu acredito que os estudos mais programaticamente acerca do teatro épico dialético cristiano vão surgir de uma maneira programática na cidade de São Paulo, de 58 a 68, no Teatro de Arena, fundamentalmente a partir dos seminários de dramaturgia do Arena, que eclode na cidade, no grupo, a partir de abril de 1958, depois do sucesso de Eles Não Usam Black Tie. Todo mundo conhece Eles Não Usam Black Tie? Quem não conhece, não leu, vale a pena ler, mas tem um filme do Léo Isman, que é maravilhoso e é muito fácil de ser achado na internet, no YouTube, então vale a pena assistir, é uma obra tentaculosa. Vocês vão ver o seguinte, o assunto é greve. Entretanto, a greve não aparece